Conectores duplos essenciais em alemão. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili, sou professor de alemão e eu ajudo brasileiros a aprenderem alemão em 6 meses e se tornarem independentes em qualquer país que fale alemão, justamente para não depender de ninguém para resolver as coisas do dia a dia e tudo mais, né? Então hoje a gente vai trabalhar 4 conectores essenciais, né, com exemplos práticos para você realmente já conseguir colocar em prática, beleza? E a gente se encontra aqui no Instagram toda segunda-feira às 16 horas, horário da Alemanha, beleza? Essa live também é compartilhada em outras redes sociais, então se você estiver agora em alguma outra rede, né, você realmente vai conseguir ter acesso a essa live também, beleza? O pessoal tá entrando aí, beleza galera? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Então hoje a gente vai trabalhar 4 conectores essenciais em alemão. Eles são extremamente importantes porque a construção, obviamente, é diferente do português, né? A gente não usa da mesma forma em português, embora a gente consiga traduzir e entender o que está sendo dito em alemão, mas é preciso você ter acesso àquelas palavras alemãs, a esses conectores, justamente porque a gente vai trabalhar conectores que formam um par, né? Então, eles vão estar ali, numa parte da frase vai ter um conector, e aí numa outra parte da frase vai ter esse outro conector, e é importante que vocês já aprendam esses dois conectores juntos, eles andam juntos, porque assim você vai conseguir usar corretamente e entender melhor o sentido deles, beleza? E aí, vários desses conectores são importantes para você falar inclusive de desejos que você tem, né? Então se você quer falar assim, ó, sei lá, eu vou beber tanto cerveja quanto vinho. Então, sei lá, hoje à noite você vai beber, vai misturar bebida e tudo mais. Então esse tanto quanto é o que a gente chama de um conector duplo em alemão. Tanto quanto é um exemplo disso, ou não só, mas também, né? Quando você fala assim, né, eu não só gosto de passear no parque, mas também de, sei lá, andar de bicicleta, né, por exemplo. Então, não só, mas também é um outro conector. Nem isso, nem aquilo, né? Você fala assim, não, eu não como nem carne, nem peixe, né? Ou seja, nem carne de boi, nem peixe. Então, esse nem uma coisa, nem outra, também é um outro conector, né? Que você, obviamente, aprende em alemão já essas duas palavrinhas e vai conseguir se comunicar melhor. Ou quando você fala em português assim, então, ou a gente vai, sei lá, no cinema ou no restaurante. Então esse ou uma coisa ou outra em alemão também, né? A gente tem conectores para isso. E realmente não vai ser ao pé da letra. Em alemão a gente vai acabar usando palavras diferentes, não vai ser uma tradução literal, né? Então supondo que você saiba falar em alemão ou, que é oder. Aí você pensa, poxa, em alemão, então eu vou falar ou isso ou aquilo, só é usar oder 2 vezes, né? Oder, blá blá blá, oder, blá blá blá. Não, não é assim. E a gente vai ver. Justamente, né, assim, esse é um dos motivos pelo qual aprender esses conectores é importante, porque às vezes você acha que você vai usar uma palavra específica, mas na verdade esses conectores são fixos. Realmente você precisa ter acesso a eles para conseguir se comunicar melhor em alemão, inclusive falar de desejos que você tem. Então beleza, deixa eu ler um comentário que tem aqui. Erivan, um abraço do norte da Alemanha. Ah, maravilha, Niedersachsen. Parabéns pelos conteúdos, top. Porra, brigadão, meu amigo. Erivan, valeu demais. Do norte da Alemanha, muito bom. Beleza, galera, como é que vocês estão? Vocês estão onde agora? Quem tá no Brasil, tá onde no Brasil? Quem tá na Alemanha, ou na Suíça, ou Áustria, onde é que vocês estão agora? Vocês estão bem? Beleza, pessoal, vamos lá colocar o primeiro exemplo aqui na tela para a gente já começar. Deixa eu compartilhar aqui. Colocar o primeiro exemplo aqui na tela. Beleza, já está aí na tela para vocês. Bahia, que maravilha, eu estou em Cannes. Ou seja, a gente mora perto, eu moro em Düsseldorf. Bahia, maravilha. Você está onde na Bahia? Qual cidade? Muito bom, galera. Hallo, Beta Haldson. Disse, na Alemanha. Maravilha, doutora Russa entrou aí. Curitiba, maravilha, Curitiba. Paty entrou aí também. Rio de Janeiro, muito bom. Elídia. Cláudia entrou aí. Campinas, São Paulo. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Dianas Martins. Bom dia,
Passando só para dar uma alô, tô saindo agora. Beleza, Beta, tranquilo. Vamos lá, galera. Primeiro exemplo aí, ó, que tá na tela. Olha que interessante. Sowohl als auch. Estão vendo aí na frase? Sowohl als auch. Olha a pronúncia. Sowohl. Então pronuncia em voz alta aí. Sowohl als auch. Então, o que está amarelinho aí, né? Esses são os conectores. Você pode chamar isso de conector duplo, né? É um conector duplo. Tonton tá na área aí também. Vem pegar umas aulas de alemão. Então, beleza, galera. Ó, conector duplo, sowohl als auch. Essa frase aí, ó. Ich besichtige sowohl Berlin als auch München. Qual é o sentido dessa frase aí? E aí? Qual o sentido dessa frase aí? Ich besichtige sowohl Berlin als auch München. Então imagine só que você tá vindo para a Alemanha de férias e aí você vai visitar duas cidades, Berlim e Munique. E aí você pode falar essa frase aí, né? Então essa frase realmente é uma frase básica, importante que você saiba o sentido. Eventualmente você vai utilizar essa frase. E esse conector duplo é importante que você saiba, porque você vai usar esse conector em centenas de frases, né? É importante que você saiba o sentido disso aí. Qual o sentido de Ich besichtige sowohl Berlin als auch München? Quem é que pode digitar pra gente aí o sentido dessa frase? Qual o sentido dessa frase aí? Importante que realmente acelera bastante o aprendizado você saber o sentido desses conectores, tá, gente? Então você que está no projeto de aprender alemão em 6 meses para se tornar independente, focando naquilo que realmente você vai utilizar, é importante que você conheça os conectores que a gente vai trabalhar hoje. O primeiro está na tela aí, sowohl als auch. Qual é o sentido dele? Quem é que pode colocar para a gente aí a tradução dessa frase? Ich besichtige sowohl Berlin als auch München. Qual é o sentido dessa frase? Gente, não precisa ter medo de errar, só digitar aí, beleza? Sem medo de errar, que aí eu vou corrigir. A gente tá aqui para aprender, beleza? Então qual é o sentido dessa frase? Você pode chutar, mesmo que você não tenha ideia assim, você pode chutar. Pega ali uma palavrinha, uma outra palavra que você conheça e já chute. O que é que você acha que significa essa frase aí? Ich besichtige sowohl Berlin als auch München. Vai! Você tá curiosa, né? Querendo saber logo o sentido, né? Chuta alguma coisa aí. Chuta alguma coisa. Eu quero ver alguém chutando. Seria não só, mas também? Exatamente. Não só, mas também. Esse a gente vai ver daqui a pouco. Esse conector aí significa tanto tal coisa quanto outra coisa. Então é tanto quanto. Sowohl als auch. Tanto isso quanto aquilo. Então olha só. Eu visito tanto Berlim quanto Munique. Né? Então, então eu visito tanto Berlim. Quem colocou aí? E a Gi que colocou aí. A Gi colocou aí, eu visito tanto Berlim quanto München. Né? Tá certíssimo. Eu visito tanto Berlim quanto Munique. Então é muito importante, gente, que vocês saibam o sentido desse conector aí. Tanto quanto, exatamente. Exatamente, Tonton escreveu aí visitar as duas cidades, corretamente. Então o sentido é que você vai fazer as duas coisas. Você vai visitar tanto Berlim quanto Munique. Então a frase e o sentido é: eu visito ou vou visitar tanto Berlim quanto Munique. É muito importante que você saiba o sentido desse conector, porque você vai utilizar isso em algum momento e você também vai ouvir em alemão, beleza? Então, Casa Mais vive em Mannheim, Alemanha. Abraço fortíssimo a todos. Grande abraço, meu amigo ou minha amiga. Não sei se... Eu visito Berlim e Munique. Moin. Exato. No final das contas, o sentido é esse, né? Que você vai visitar essas duas cidades, mas é importante que você saiba utilizar esse conector, beleza? Ich besichtige sowohl Berlin als auch München. Eu visito tanto Berlim quanto Munique. Mas fiquem tranquilos que eu não vou trazer só um exemplo com cada conector. Então eu vou dar mais um outro exemplo utilizando esse conector também, beleza?
Então, beleza, você é o Márcio Vargas. Show de bola. Fernanda, você é show. Muito obrigado, fico muito feliz. Próximo exemplo. O mesmo conector, olha só. E aí? Qual é o sentido dessa frase? Quem é que pode colocar pra gente aí o sentido dessa frase? E aí? Qual o sentido dessa frase? E aí? Quem é que pode falar o sentido dessa frase? Ich mag sowohl Katzen als auch Hunde. Ich mag sowohl Katzen als auch Hunde. E aí, qual o sentido dessa frase? Qual o sentido dessa frase? Eu gosto tanto de gato como de cachorro. Então, eu gosto tanto de gatos quanto de cachorros. Né? Então a gente colocou no plural aí. Eu gosto tanto de gatos quanto de cachorros. Eu gosto de gato gosto tanto de gatos, né, quanto de cachorros. Exato, vocês estão respondendo aí, beleza, o sentido é esse aí, só lembrando que gatos está no plural, cachorros também, beleza. Então, eu gosto tanto de gatos quanto de cachorros. Então, sowohl als auch, tanto quanto, realmente acelera o seu aprendizado, saber o sentido desse conector aí, beleza? Então, para aprender alemão em 6 meses é necessário entender o sentido de uma frase dessa, por exemplo, que eventualmente você vai utilizar. Não necessariamente você pode falar essa frase especificamente, mas você pode usar uma outra com esse conector, beleza? Próximo exemplo, vamos lá? Próximo exemplo com o mesmo conector. E aí? Alguém te oferece uma bebida, aí você fala assim, tanto faz, né? Mir egal, tanto faz. Vou colocar para vocês aqui no comentário, nos comentários, ó. Tanto faz em alemão, você pode falar só isso aqui, ó. Mir egal, tanto faz. Mir egal. Deixa eu fixar esse comentário para vocês. Ó. Mir egal. Mir egal é tanto faz para mim tanto faz. Mir egal. E aí, você quer beber o que, fulano? Mir egal, tanto faz. E aí você depois fala essa frase que está na tela. Qual o sentido dessa frase aí? Nascimento entrou na área aí também. Eu gosto de café quanto de chá. Quase. Eu bebo tanto café como chá. Exatamente, eu bebo tanto café quanto chá. Exatamente, eu bebo tanto café quanto chá. O que você trouxer aí tá bom pra mim, né? E aí, was möchtest du trinken? O que é que você gostaria de beber? Mir egal. Ich trinke sowohl Kaffee als auch Tee. Ou seja, eu bebo tanto café quanto chá, beleza? Então, uma tradução possível desse conector aí, sowohl als auch, é tanto quanto, beleza? Oder ist mir Wurst. Exato. Pra mim tanto faz. Exatamente. Então, gente, ich trinke sowohl Kaffee als auch Tee é um exemplo simples de você usar esse conector aí, tá? Então, algo bem recorrente, alguém te oferecer uma bebida, e aí tá a fim de beber o quê? Você pode falar mir egal, né? Pra mim tanto faz. Ich trinke sowohl Kaffee als auch Tee. Né? Supondo que a pessoa te ofereceu aí essas duas coisas, você pode falar essa frase. Então, é uma frase básica, importante de você saber, porque eventualmente você vai usar. E as frases que realmente você vai usar no seu dia a dia, elas têm que estar num programa de aprender alemão em 6 meses. Porque você vai ouvir e vai utilizar, beleza? Então, próxima frase. Com o novo conector. Vamos trabalhar um novo conector agora? Então a gente vai sair de sowohl als auch para entrar no novo conector. Novo conector na tela aí é nicht nur, sondern auch. Nicht nur, sondern auch. Qual é o sentido desse conector aí? Nicht nur, sondern auch. Qual é o sentido desse conector? Nicht nur, sondern auch. E aí? Nicht nur, sondern auch. Qual é o sentido? Quem pode responder pra gente aí? Ich reise nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die Schweiz. Qual é o sentido? A gente também vai aproveitar para falar de um detalhe importante aí sobre a preposição que você usa antes de um país quando você está se deslocando para aquele país.
Então, não somente, mas também. A Gi falou aí, corretíssimo. Então, nicht nur, não apenas, não só, sondern auch, mas também. Exatamente, né? Não somente, não apenas tal coisa, mas também outra. Muito bom, então muito importante saber o sentido desse conector aí. Não apenas tal coisa, mas também aquela outra coisa, dando uma ênfase no que você fala depois, né? Não apenas isso, mas também essa outra coisa, dando uma ênfase nessa outra coisa que vem depois de sondern auch. Então, eu viajo não somente para a Alemanha, mas também para a Suíça. Perfeito, exatamente esse sentido da frase. Então, eu viajo não apenas para a Alemanha, mas também para a Suíça. Então, por incrível que pareça, a preposição in ali, in die Schweiz, nesse contexto significa para. Então, para a Suíça. Eu viajo não apenas para a Alemanha, mas também para a Suíça. Perfeito, perfeitíssimo, correto. Então, ich reise nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die Schweiz. Gente, olha só, um acelerador no aprendizado de idiomas. Pega essa dica aqui agora que eu vou passar para vocês. É muito importante que vocês saibam que existem países que são neutros, né? Tipo, das Deutschland, das Brasilien e assim por diante. Então, a maioria dos países é neutra, leva o artigo neutro. Só que existem países femininos. Então, Suíça é um exemplo de um país feminino, que você fala die Schweiz, a Suíça. Em português também é um país feminino, né? Então, existem países femininos, como a Suíça, a Turquia, por exemplo. Existem países masculinos, como é o caso do Irã, o Iraque, né? Der Iran, der Irak. E existem países que são sempre plural. Por exemplo, Estados Unidos é um país sempre plural, né? Die USA. Então, quando o país não for neutro, quando for um país que leva o artigo feminino, um país masculino, um país que é sempre plural, se você estiver se deslocando para esses países, você sempre vai usar a preposição in e nunca a preposição nach. Então, aí, olha só, tá vendo aí, ó, Schweiz, no exemplo, é Suíça, é um país feminino. Então, se eu estiver me deslocando para a Suíça, eu não vou falar nach Schweiz. Eu vou falar in, usar o artigo do país no acusativo, né, já que está tendo um deslocamento aí, e depois você fala o nome do país. Então, in die Schweiz significa para a Suíça. Então, a preposição in também significa para. Inclusive, eu tenho até uma aula aí nas minhas redes, aqui no Instagram também eu tenho uma aula mostrando que a preposição in significa para também em vários contextos. Isso dá um nozinho na nossa cabeça, né, de brasileiro, porque você sempre pensa em in como em, né, como estar no local relativamente fechado, com parede, com teto, enfim, mas nem sempre in significa em, né, estar em algum local ou no, mas também significa para em vários contextos, beleza? Quem tiver curiosidade, é só procurar uma aula completa que tem nas minhas redes sociais, que você vai ver vários exemplos aí com né, a utilização de in sendo deslocamento, beleza? In significando para. Então, ich reise nicht nur nach Deutschland, então eu viajo não apenas para a Alemanha, e aí nach Deutschland tá tranquilo, tá claro, nach Deutschland, para a Alemanha, mas também para a Suíça, beleza? Então, trabalhamos esse exemplo aí, show de bola. Próximo exemplo, também usando nicht nur, sondern auch. Vamos lá? Tá aí na tela, ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Quem é que pode traduzir pra gente essa frase aí? Ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Mein Mann sagt, du sprichst perfekt Deutsch. Danke sehr. Ist der Deutscher? Leute, ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. E aí, galera? Qual o sentido dessa frase aí? Ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Cláudia, pô, obrigadão, Cláudia. Seu marido é alemão? Eu gosto não somente de série, mas também documentos. Quase. Tenta de novo. Tenta de novo. Digita com mais... não sei se você digitou rápido. Documentários, exatamente. Então, ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Então, eu gosto não apenas de seriados, mas também de documentários. Então, você pode falar no plural Dokus tranquilamente. Eu não gosto somente de séries, mas também
documentários. Exatamente. Muito, muito bom. Muito bom. Ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Gente, essa é uma frase básica, né? É uma frase que, às vezes eu falo, estou conversando com alguém, eu falo uma frase dessa, você também eventualmente pode falar, eu gosto não só de seriados, mas também de documentários. Então, tá vendo que é importante você saber esses conectores? Né? Realmente, eles são bem básicos, esses conectores que a gente está trabalhando hoje, e eles realmente aceleram seu aprendizado de alemão, porque tudo aquilo que for até o nível intermediário realmente é muito utilizado no dia a dia na Alemanha. Né? Então, você precisa ter acesso a isso e utilizar e aprender com detalhe. E aí, Deutsche... Maravilha, muito bom. Beleza? Ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Um detalhe importante em relação ao verbo que está aí, a pronúncia é com G, ou desculpa, a pronúncia é com som de K. Então você escreve com G, mas soa como K. Então é mag. Ich mag. Né? Não vai falar mag e colocar uma vogal I no final aí, porque brasileiro adora colocar vogal I em tudo, né? Facebook e assim por diante, mas é Schmack. Som de K. Schmack. Schmack nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Se você tiver com dúvida em relação à pronúncia da palavra sondern, também é fácil, é mais fácil do que está escrito aí. Então é sondern. Esse final ERN, você faz an. Sondern. Sondern. S no começo, só dizer. Sondern. Ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Frequentemente, gente, você não precisa necessariamente sempre falar nicht, nicht, com um T no final. Claro que isoladamente você vai falar assim, né? Você vai falar essa terceira palavra aí, você vai falar nicht, nicht. O I não é tão acentuado assim, não é ni. Você pode fazer meio que E, tipo em inglês assim, né? Nicht, nicht. E o T do final, em várias frases, os alemães eliminam esse T do final, para dar essa dinâmica na fala, né? Para realmente ficar um pouco mais rápido e mais prático de falar. Então você pode falar ich mag nicht, não precisa falar o T, então ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Beleza? Ich mag nicht nur Serien, sondern auch Dokus. Diego Oliveira entrou na área aí, grande abraço. Beleza, galera? Então, nicht nur, sondern auch significa não apenas, mas também. Essa frase, como eu disse, é uma frase básica que você eventualmente vai falar em algum momento, né? Eu gosto não apenas de seriados, mas também de documentários. Então, esse conector duplo aí significa não apenas, mas também, como a gente já veio, como vocês já comentaram aí também. Não apenas, mas também. A gente tem mais um outro exemplo com esse conector, não apenas, mas também. Vamos ver que exemplo vai ser agora? Então esse é o último exemplo com esse conector. Depois a gente vai entrar num conector novo, né? Então a gente está trabalhando o segundo conector em alemão. Qual foi o primeiro conector que a gente trabalhou? O primeiro conector foi sowohl als auch, né? Ou seja, tanto tal coisa quanto outra coisa. O segundo conector é esse que está na tela aí, que é nicht nur, sondern auch, ou seja, não apenas tal coisa quanto também uma outra coisa. E daqui a pouco a gente vai entrar no terceiro. Então a gente está no último exemplo aí de nicht nur, sondern auch. Então vamos lá. Ich spreche nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. E aí, qual é o significado dessa frase aí? Quem pode digitar pra gente? Sem medo de errar, estamos aqui para aprender, então só digitar pra gente aí o sentido dessa frase. Quanto mais vocês tentam, quanto mais vocês interagem aqui, mais vocês vão aprender, beleza? Então, ich spreche nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. É uma frase simples. Obviamente, você poderia falar um outro idioma aí, né? Você poderia colocar ich spreche nicht nur Portugiesisch, sondern auch English. Eu não falo, não. Eu não só falo. Não vou falar para vocês, não. Quero que vocês escrevam. Eu não falo somente inglês, mas também alemão. Exatamente. Exatamente. Eu não falo somente inglês, eu não falo apenas inglês, mas também alemão. Ich spreche nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Beleza? Ich spreche nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Olha que interessante. Tá vendo aí em alemão SCH? Então nós temos aí, ó, nas palavras English tem SCH e na palavra Deutsch também tem SCH. Lembrando que SCH em alemão
não só nessas palavras, mas em outras também, é um chiado, né? Então, English, Deutsch, English, Deutsch, um chiado. Assim como a letra S, antes de P de pato e T de tatu, é o mesmo chiado. Então você fala spreche, essa segunda palavra aí, ó. Você faz assim, ó, spreche. Atenção para não colocar vogal antes. A gente, né, brasileiro, adora colocar vogal em tudo. Então, se você estiver fazendo assim, ó, ich spreche, ich, colocar um i antes, né? Ich spreche Deutsch. Tá errado. Comece só com chiado, ó. Sh, sh, e depois você faz o resto. Spreche, spreche. Então, olha só um acelerador no aprendizado, gente. S antes de P de pato e T de tatu é um chiado forte. Spreche, spreche. A palavra cidade em alemão, você vai fazer Stadt, Stadt, né? Cidade. Então esse S vai ser um chiado. Importante você saber disso, porque isso realmente vai acelerar seu aprendizado, esses padrões. Frase feita, muito utilizada no dia a dia, claro, né? Frases feitas, padrões sonoros de fonética, de pronúncia, gramática essencial para que você entenda aquilo que você está realmente falando com frequência, ouvindo com frequência, texto com áudio voltado, né, para assuntos do dia a dia, tudo isso é indispensável para você aprender mais rápido. O grande problema de você não acreditar que é possível aprender alemão em alguns meses, quando eu falo aprender, não é ser fluente em alemão em alguns meses, né? É você realmente ser independente no idioma, é você conseguir se virar no idioma e resolver suas coisas sozinho. Isso é possível em alguns meses se você fizer um estudo direcionado para isso. O grande problema é que as escolas tradicionais, elas são muito ineficientes. Então você gasta um dinheirão, gasta um tempão estudando um monte de coisa que você quase não vai ouvir e quase não vai usar. Se você quer entrar na universidade na Alemanha, ou tem uma prova de proficiência para fazer, eu entendo que é necessário realmente você estudar para essas provas que são completamente também ineficientes e realmente, para realmente atingir o que você quer. Você ter o nível B2, C1, porque você realmente vai trabalhar, né, vai fazer um mestrado, alguma coisa assim, tudo bem, realmente é indispensável você ter um vocabulário mais rebuscado. Porém, para quem mora na Alemanha, na Suíça ou na Áustria e quer se virar no dia a dia com autonomia, é importante que você domine os aspectos práticos do dia a dia. Se você está num curso de alemão e o curso de alemão não aborda frases feitas que você precisa utilizar no supermercado, na farmácia, com o médico, no setor estrangeiro na hora de renovar visto, ao matricular seu filho na escola, ao se matricular na escola, ao conversar com os professores, se não trabalha frases feitas envolvendo os aspectos práticos do dia a dia, é um curso completamente ineficiente. Por quê? Porque se você fica o tempo todo trabalhando exemplo, comece a analisar mais, seja mais crítico e crítica em relação aos exemplos que são trabalhados dentro da sala de aula. Se forem exemplos que você, cara, 80% ou 90% dos exemplos que eu estou vendo aqui no meu curso, eu não vou usar no dia a dia e eu não estou ouvindo isso no meu dia a dia. Então, realmente é muito ineficiente, né? Então você precisa ter mais, estudar o aspecto prático das coisas, porque aí você fica motivado, você vê razão de você se dedicar àquilo. É por isso também que tem muita gente que fica desmotivada ou desmotivada em relação ao alemão, porque a pessoa está estudando um monte de regra, aí não vê a aplicabilidade daquilo no mundo real. O professor não fala, essa regra é importante porque você vai conseguir manifestar um desejo seu quando você estiver no restaurante. Tá vendo essa regra aqui, gente? Ela é importante porque com essa regra você vai entender a como escrever um e-mail melhor para avisar para o seu chefe que você não pode ir trabalhar. Aí quando você começa a ter acesso a uma gramática funcional, com foco naquilo que você realmente vai utilizar ou vai ouvir e ver com muita frequência, aí o que é que seu cérebro faz? Cara, isso é muito importante. Aí você se sente motivado para sentar e para estudar. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto for aquele lenga-lenga de você decorar um monte de regras sem sentido, é claro que seu cérebro não vai identificar, não vai ficar motivado a estudar. A gente só encontra motivação naquilo que faz sentido pra gente, beleza? Então, continuando aqui, previsão de abrir vagas para as aulas? Ainda não, porque eu tenho alguns sócios e a gente tem que sentar para conversar sobre essas coisas,
mas não vai demorar muito mais não. De qualquer maneira, tem um link no meu perfil aqui do Instagram, que você pode clicar lá e para realmente... Só colocar seu e-mail lá que você vai ser a primeira a ser avisada sobre isso. Beleza, galera? Então, ich spreche nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Eu falo não apenas inglês, mas também alemão. Em relação aos idiomas, aí você poderia falar algum outro idioma que você saiba. O importante é a gente saber qual é o sentido de nicht nur, sondern auch, né? Não apenas, mas também. Beleza? E agora, qual é o próximo conector que a gente vai trabalhar? Tem um novo conector aí. Um outro conector essencial pra gente. Isso aí, ó. Veda Nor. Qual o significado desse conector Veda Nor? Veda Nor. A pronúncia é assim, ó. Veda, final, som de A, Veda Nor. Veda Nor. Qual o significado dessa frase? Ich spreche weder Englisch noch Deutsch. Ich spreche weder Englisch noch Deutsch. Qual o significado dessa frase? Quem é que pode colocar pra gente aí a resposta? Ich spreche weder Englisch noch Deutsch. Esse conector, tem uma curiosidade muito interessante sobre esse conector. Eu vou falar daqui a pouco, só esperar alguém colocar aí o sentido que eu vou falar uma novidade sobre esse conector. Uma coisa que é muito usada no dia a dia, mas que eu acho que a maioria aqui não sabe. Só estou esperando alguém colocar o sentido dessa frase. Eu acho que vocês até digitam, mas eu acho que demora para eu receber aqui. Eu não falo nem inglês, nem alemão. Muito bom. Então, o conector Veda Nor é o nem. É o nem uma coisa, nem outra. Então, nem isso, nem aquilo. Então, anotem aí. Veda Nor. Nem uma coisa, nem outra. Olha que interessante, né? Se você tentar traduzir ao pé da letra, não é isso, né? Então, por isso que é importante ter acesso a esse tema, porque senão, como é que você vai conseguir falar isso em alemão se você não sabe? Se você nunca teve acesso a esse tema? Fica difícil você falar isso em alemão, se você não sabe como é que você vai construir essa frase. Então, ich spreche weder Englisch noch Deutsch. Eu não falo, a gente nega em português duas vezes, né? Eu não falo nem inglês, nem alemão. Em português a gente nega duas vezes, em alemão isso não é necessário. Dentro da palavra Veda ali já tem uma negação embutida. Então, em alemão seria algo assim, eu falo nem inglês, nem alemão. E a curiosidade que eu quero falar para vocês é a seguinte. Você pode usar a expressão Veda Nor isoladamente, respondendo a alguém. Imagine só que alguém fala assim, ô Ravili, tu gosta de rock pesado e de funk, por exemplo? Aí eu falo assim, Veda Nor. Eu posso responder só isso, Veda Nor. Veda Nor significa nem uma coisa nem outra. Né? Ô fulano, pegar alguém que tá aí, ó. Alessa. Ô Alessa, você gosta de... sei lá, você gosta de... Eu ia falar feijoada, mas feijoada é muito bom, né? Eu não quero falar que alguém não gosta de feijoada. Um exemplo aqui. Você gosta de carne de porco e de jiló? Aí a Alessa fala Veda Nor. Veda Nor é tipo nem uma coisa nem outra. Você pode usar Veda Nor para responder, usar como resposta sim. Veda Nor, nem uma coisa nem outra. É bem interessante isso. Beleza? Então, realmente acelera bastante o aprendizado. Entender esse último sentido que eu dei aqui, né, de que você pode usar Veda Nor sozinho, que é bem interessante. E aí, você gosta de carne suína você come carne de porco e jiló? Na Veda Nor, nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Próximo exemplo com Veda Nor. Próximo exemplo com Veda Nor. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. E aí, qual o sentido, gente, dessa frase aí? Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Qual o sentido dessa frase aí? Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Como vocês já sabem agora o sentido de Veda Nor, vai ficar fácil vocês colocarem a resposta aí. Mesmo se alguém não souber o que significa Fleisch ou Fish, tentem.
Escrevam alguma coisa aí pra gente interagir aqui, para vocês realmente treinarem e melhorar esse processo aí de aprendizado. Então, qual é o sentido de ich esse? Weder Fleisch noch Fisch. Essa frase é muito importante para quem é vegetariano. Já deu a dica de pronúncia aí. Alessa respondeu: eu não como nem carne, nem peixe. O Marcos, não. Aí, na verdade, não é o tanto como, o tanto quanto a gente já trabalhou hoje. Na live a gente já trabalhou o tanto quanto, que é sowohl als auch. E aí, se você não estava desde o começo, eu recomendo você rever, que eu vou postar essa live, deixar ela postada. Mas né, eu não como nem carne, nem peixe. É o nem, né? A Gi falou, eu não como carne nem peixe. Muito bom, muito bom. Se você colocar nem duas vezes, mesmo que às vezes fique redundante em português, é bom para meio que perceber um pouquinho como é que a frase alemã tá, né? A frase alemã, eu como nem carne nem peixe. Beleza? Então, exatamente, tá negando, negando duas vezes, né? Retirando duas coisas. Nem isso, nem aquilo. Weder noch ich esse, weder Fleisch noch Fisch. Então essa frase é muito importante para quem é vegetariano, enfim, vegano. É muito importante você saber essa frase, porque você vai utilizar essa frase em vários momentos ali. Você vai para algum local e aí você pode falar isso, ou num restaurante, ou mesmo antes de aceitar ir para uma festinha, você já pode falar essa frase, porque as pessoas preparam uma coisa diferente para você e tudo mais. Então, essa frase é muito importante e acelera o aprendizado. Não só se você for vegetariano ou vegano, mas você pode ouvir isso de alguém, né, de algum alemão, por exemplo. E é importante que você não só consiga manifestar os seus desejos e necessidades, mas também você consiga entender desejos e necessidades de outras pessoas, né? Então, um estudo eficiente tem que ser voltado justamente para isso. Para que você realmente aprenda aquilo que você vai utilizar, suas necessidades e desejos, mas também aquilo que você vai ouvir com muita frequência. Beleza? Então, essa frase é crucial e acelera seu aprendizado num projeto aí de ser independente no alemão em 6 meses. Beleza? Obrigado, Débora. Débora Cristina, Bianca. Show de bola. Vamos para o próximo exemplo? Deixa eu colocar aqui. Um outro exemplo também bem prático. Um outro exemplo bem prático. Então, tem gente que não bebe nem café, nem álcool. E aí você pode falar isso, você pode ouvir também isso em algum momento, né? Então, ich trinke weder Kaffee noch Alkohol. Em relação à pronúncia, é bem interessante, gente. Olha só. Vou até colocar aqui nos comentários. Vou colocar isso nos comentários porque é muito interessante. Isso também é um acelerador no aprendizado. A gente vai colocar aqui, ó. Kaffee versus Kaffee. Eu vou fixar nos comentários aqui e eu quero saber de vocês qual é o sentido dessas duas, qual é a diferença entre essas duas palavras que eu coloquei nos comentários aqui, ó. A primeira, café, a segunda, café. E aí, qual a diferença entre essas duas palavras? Alguém pode falar para mim? Eu vou deixar fixado aqui para alguém falar para mim qual a diferença entre essas duas palavras. Oi, Cris, beleza? Então, olha só. Em relação ao exemplo que está na tela aí, ó, ich trinke weder Kaffee noch Alkohol. Então, a pronúncia da palavra que está aí fica no começo, né, da palavra café. Muito bom, já vi que colocaram aí. Então, café é a bebida. A pronúncia, a sílaba tônica é a primeira, fica em cima do A. Café. Café. E o final é fechado, não é aberto, é E. Café. Café. Já a outra palavra que eu coloquei no comentário, nesse comentário fixo aí, o pessoal já comentou aí também, muito bom, galera. É o estabelecimento, é a cafeteria, é o local para tomar café. E a pronúncia é diferente. A pronúncia do local é café. Não é aberto, como o acento sugere aí, não é um som aberto, não é uma vogal aberta, é uma vogal fechada, só que a sílaba tônica fica no final, então fica café. Olha que interessante, estabelecimento comercial, café.
Bebida, café. Então é só mesmo ali onde você coloca a ênfase na frase. Muito bom, pessoal. Show de bola. Vocês estão afiados. Assim que é bom. Então, ich trinke weder Kaffee noch Alkohol. Eu bebo. Eu não bebo nem café, nem álcool. Próximo exemplo. Na verdade, esse é o último exemplo com weder noch. A gente vai entrar agora no nosso último conector de hoje. Então, a gente está estudando hoje 4 conectores essenciais para você realmente acelerar seu aprendizado de alemão. Então, esse é o terceiro conector, weder noch, e realmente você, num plano lá, né, nesse projeto de aprender alemão em 6 meses, é indispensável que você saiba o sentido de weder noch que está aí na tela, né, mas não só saiba o sentido de weder noch, mas também desse último conector que a gente vai trabalhar hoje, o quarto conector, vou compartilhar na tela e quero ver se vocês sabem o sentido desse conector aí. Entweder oder. Entweder oder. O que é que significa entweder oder? Entweder oder. Quem pode comentar aí pra gente? Sentido de entweder oder. Ich esse heute entweder Sushi oder Pizza. Ich esse heute entweder Sushi oder Pizza. Bianca escreveu ou, nem, ou. O nem aí, o que seria esse nem no meio aí? Ou tá certo. Seria tipo ou 2 vezes, né? Forma de, na verdade, o entweder vem para intensificar. Exatamente, é ou. Exatamente. Ou uma coisa ou outra. Ich esse heute entweder Sushi oder Pizza. Exatamente, ou um ou outro. Exatamente, você não vai comer os dois. Vai ser ou uma coisa ou outra. Né? Então, entweder está entrando aí para intensificar. Não é obrigatório, você pode falar também Ich esse heute Sushi oder Pizza. Você pode tirar entweder que dá certo. Ich esse heute Sushi oder Pizza. Eu como hoje sushi ou pizza. Só que se você quiser intensificar, gente, hoje eu vou comer ou sushi ou pizza, nem me oferece mais nada. Eu só quero, né, ou sushi ou pizza, beleza? Exatamente, o significado de isso ou aquilo ou isso ou aquilo. Ich esse heute entweder Sushi oder Pizza. Né? Então, realmente, para aprender alemão em 6 meses, é indispensável que você saiba o sentido de entweder oder, porque tem momentos que você quer realmente intensificar, deixar isso mais claro, né? A gente quer expressar bem nossos sentimentos, e para expressar bem nossos sentimentos, a gente precisa ter vocabulário, e precisa entender aspectos cruciais da língua alemã, e um aspecto muito relevante é entender esses conectores aí, né? Próximo exemplo. Agora é o penúltimo exemplo, a gente está chegando já no final do nosso encontro virtual aqui. Sonntags gehe ich entweder spazieren oder trainieren. Sonntags gehe ich entweder spazieren oder trainieren. E aí, qual o sentido? Sonntags gehe ich entweder spazieren oder trainieren. Qual o significado dessa frase aí? Sonntags gehe ich entweder spazieren oder trainieren. A gente pode falar do sentido da primeira palavra, né? Sonntags. Você pode traduzir aí como aos domingos. Aos domingos. Domingo eu vou passear ou treinar. Beleza, o sentido é esse. Assim, né? Não está errada a sua tradução, mas se a gente for focar ali justamente no fato de entweder intensificar, é importante a gente usar ou 2 vezes. Então, aos domingos eu vou ou passear ou treinar ou malhar, né? Trainieren também você pode traduzir como malhar. Então,
aos domingos eu vou ou passear ou treinar. Então, Fabiola, aos domingos eu vou caminhar ou treinar. Tá certo, né? Mas ou duas vezes fica um pouquinho mais próximo do que está em alemão. Exatamente. Muito bom, gente. Perfeito. E agora, nosso último exemplo. Imagine só, tá você e seu parceiro, seu namorado, enfim, ou sua namorada, parceira. E aí, vocês decidem isso aí, ó. Wir gehen entweder ins Kino oder ins Restaurant. E aí, agora ficou fácil, né? Depois da gente ter já visto entweder oder algumas vezes, ficou bem fácil da gente traduzir essa frase aí. Qual o sentido dela? Quem é que pode digitar pra gente? Wir gehen entweder ins Kino oder ins Restaurant. Sentido dessa frase aí. É uma frase básica, importante. Ela realmente faz parte do projeto de aprender alemão mais rápido, em 6 meses, porque contempla esse conector, que é muito básico, entweder oder, mas também um vocabulário aí super básico em alemão. Nós vamos no cinema ou no restaurante. Correto. Se usar ou 2 vezes, vai ficar mais próximo do que a gente tá querendo ali com esse entweder oder. Então, nós vamos ou ao cinema ou ao restaurante. Exatamente. Wir gehen entweder ins Kino oder ins Restaurant. Ou nós vamos ao cinema ou ao restaurante. Muito bom. Essa tradução aí da Fabíola ficou muito legal. Bianca. Ou no. Poderia dar um exemplo de pergunta usando entweder oder? Sim. Wir gehen entweder ins Kino oder ins Restaurant. Können wir... Sim, você pode usar o mesmo exemplo e formular uma pergunta. Então, supondo que a pessoa está... sei lá, você tem o seu parceiro. E seu parceiro está sugerindo outras atividades que você não quer. Você só quer uma das duas. Você só quer ou ir para o cinema ou para o restaurante. Você não quer ir para a balada. Você não quer ir para a casa da sua sogra. Você não quer uma outra atividade. Você pode falar o seguinte. Depois de conversar com ele, você chega para ele e pergunta assim, ó. Können wir... Tô digitando para vocês aqui só para ficar melhor, tá? Mas a frase é Können wir entweder ins Kino oder ins Restaurant gehen? O gehen no final vai ser facultativo utilizar, daqui a pouco eu explico por quê. Deixa eu só digitar aqui. Können wir entweder ins Kino oder ins Restaurant gehen? Gehen no final é facultativo, vou explicar por quê. Deixa eu colocar entre aspas aqui. Aspas não, entre parênteses, só para vocês saberem que realmente o uso no final não vai ser obrigatório, não. Eu vou explicar por quê. Deixa eu ver se está certo ou se está errado. Können wir entweder ins Kino oder ins Restaurant gehen? Correto, eu vou fixar e a gente vai conversar sobre isso. Espera aí. Pronto, fixei aí. Você realmente pode utilizar esse conector numa pergunta, com certeza. E aí, é aquilo que eu falei. Imagine só que seu parceiro, sua parceira, está sugerindo um monte de programa que você não quer fazer. Você só quer uma coisa ou outra. Você só quer ou ir ao cinema, que é uma coisa mais light de boa, tem um filme lá que você quer assistir, ou você quer ir no restaurante. Você não quer realmente ir para casa da sogra, você não quer ir para balada, você não quer nada disso. E aí você pode falar assim, vem cá, a gente pode ir ou para o cinema ou para o restaurante? E aí o parceiro vai falar, tá, pode ser, sem problema, você quer o quê? Qual dos dois? E aí você pode responder. Então, assim, respondendo a pergunta que a Gi fez, você pode usar entweder oder em perguntas, com certeza, e o verbo gehen no final é facultativo, porque quando você tem um verbo modal, o verbo können é um verbo modal, né? Via de regra, quando você usa um verbo modal na frase, esse verbo modal ele pede um outro verbo no infinitivo, lá no final da frase. Só que quando esse verbo no infinitivo lá do final da frase for muito óbvio, ou seja, está claro que verbo é esse que você vai utilizar, ele é facultativo. Você não é obrigada ou obrigado a utilizar. Por isso que basta que você fale aí nessa frase, nessa pergunta que eu fixei, basta falar Können wir entweder ins Kino oder ins Restaurant? Acabou.
a frase está pronta. Gehe no final fica ali implícito. Tanto é que se você já teve bastante contato com o alemão, você sabe do que eu estou falando. E se você não teve ainda contato suficiente para saber o que eu estou falando, você vai entender isso em algum momento e tudo mais, principalmente quando você estudar os verbos modais, beleza? Gente, então, vocês têm mais alguma dúvida? Vou dar aula daqui a pouquinho, já vou encerrar a live já. Agradecer vocês por estarem aqui comigo, né, desenvolvendo o idioma, né, realmente eu me esforcei para trazer exemplos para vocês aqui mais práticos, com esses 4 conectores essenciais, bem importantes de você realmente internalizar e utilizar. Então, se vocês não tiverem dúvida, eu vou já me despedindo de vocês e a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 16 horas. E eu realmente estou com... Frequentemente eu estou abrindo caixinhas de perguntas nos stories, e vocês podem colocar lá as dúvidas nas caixinhas de perguntas, beleza? E também estou me esforçando para responder vocês da melhor maneira que eu posso. Às vezes aparecem algumas perguntas que não tem como você responder em 1 minuto, né? Mas eu me viro nos 30 ali e consigo responder alguma coisa em 1 minuto. Algumas perguntas realmente envolvem mais detalhamento, né? Às vezes você precisa explicar o conteúdo durante uns 10 minutos ou 20 minutos para que a pessoa realmente entenda mais a fundo aquele conteúdo. Mas de alguma forma me viro nos 30 ali, pego os principais exemplos e faço um resumão ali para que a pessoa pegue pelo menos alguma coisa. E se ela já estudou o tema um pouco, ela vai acabar entendendo mais profundamente do que quem nunca viu o tema, né? Mas fique à vontade para a gente interagir mais, para vocês colocarem perguntas lá nas caixinhas de comentário. Que bom que vocês gostaram. Então, adorei, gostei muito. Sehr gut, vielen Dank. Muito bom, gente. Valeu. Ah, Roberto, eu lembrei de uma coisa aqui agora interessante, ó. Se você quiser intensificar também o agradecimento, uma forma de você intensificar o agradecimento também é falar assim, ó. Tausend Dank. Tausend Dank é tipo assim, é como se fosse 1000 obrigados, mas você vai escrever assim. Tausend Dank. Lembrei disso aqui agora. Danke vielmals. Sehr gut. Valeu, gente. A Gi falou, vielen Dank, estava apanhando com esse tema e hoje ficou super claro, muito bom. Fico feliz. Beleza, galera, teremos mais conectores duplos. Existem outros conectores duplos, mas eu estou trazendo para vocês aqui, a cada semana, um tema novo. Né? Eu acho que assim não faz tanto sentido na semana que vem trabalhar conectores duplos de novo e tudo mais, sabe? Existem outros, claro, só que eu não trouxe os vários outros que existem, porque eu pensei, cara, quais são os cruciais aqui que todo mundo tem que saber, é obrigatório saber, não tem para onde correr. Aí eu trouxe esses mais cruciais. Semana que vem eu trago um outro tema e a gente vai desenvolvendo ali, trabalhando temas diferentes. Mas se você não acompanhou a live toda, eu recomendo que você reveja, eu vou deixar essa live salva nas redes sociais, porque se você entender o sentido e a lógica desses conectores aqui, você também vai entender, se você tiver acesso aos outros conectores, você vai entender um pouquinho melhor e tudo mais, vai dar conta de acompanhar, beleza? Então é isso, gente. Fabiola já usou o exemplo aí, Tausend Dank. Muito bom. Gente, então beleza, eu vou lá, a gente se encontra nas redes sociais. Grande beijo, grande abraço e tamo junto.